Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar meus colegas de mesa, o João Laércio e o Miguel. Lamento que Sadenberg não pudesse continuar para que a gente pudesse efetivamente debater. Acho que seria muito interessante e proveitoso trocar algumas ideias a respeito do que aqui foi apresentado, uma série de dados muito interessantes, em que se chama a atenção para o fato de que a iniciativa privada é a responsável pelo crescimento das economias no mundo inteiro e que o que dificulta esse crescimento é o custo com previdência e a despesa com pessoal. Lamento não poder ter a oportunidade de debater esse assunto. Quando se fala que o setor privado tem dinheiro, se esquece do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, cujo orçamento é superior ao orçamento do Banco Mundial e que empresta a todas as grandes empresas desse país. Não há uma que tenha feito um investimento que não tenha pego juros subsidiado lá. Quando não é o BNDES, são fundos de pensão dos servidores estatais, portanto, um recurso que teve origem pública. Mas é uma pena que não dá para debater esse tema, vamos para o que me foi reservado aqui. Bom, vou falar um pouco das duas conjunturas, da política e da econômica, até porque elas estão entrelaçadas. E, no Brasil, que tem característica diferente da maioria dos países, aqui o Estado tem um papel preponderante, é um Estado que tem uma importante função a desempenhar. Se não fosse a presença forte do Estado, o Brasil não teria a paz social que tem. A Previdência, todos conhecem aqui, cumpre um papel fundamental nesse particular. Então, o governante é que dá a diretriz, né? Ele é que é eleito pelo voto direto da população e, então, essa população delega esse representante para que, em seu nome, possa tomar as medidas indispensáveis. E vou centrar aqui minha oposição muito em torno do atual presidente da República. Eu começo dizendo que é um homem de muita sorte. Sorte na política e sorte na economia. O presidente foi eleito em 2002, na primeira eleição, com 3 eixos de campanha: renovação ética, inclusão social e crescimento econômico com distribuição de renda. Quando a gente analisa esses 3 eixos de campanha, verifica que sempre que esses eixos estavam presentes, o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disputou o segundo turno. Isso ocorreu em 89, que perdeu, em 2002, que ganhou, e depois, em 2006, novamente, que ganhou a eleição. Em 1994 e 1998, o presidente Fernando Henrique ganhou a eleição, e eu brinco sempre dizendo que é um presidente que foi eleito 2 vezes presidente da República sem que ninguém tenha votado nele. Se votou na primeira vez no plano econômico e na segunda no medo de que o plano fizesse água e não funcionasse. Os pilares que sustentaram o governo, e aqui eu vou fazer uma crítica num primeiro momento, foram basicamente 4. O pilar da moralidade, da estabilidade econômica, dos programas sociais e do apoio no Congresso. Foi isso que apresentou como sustentação para desenvolver os seus mandatos. Nos 2 primeiros anos de mandato, foi praticamente um fiasco. Todos nós nos recordamos desse episódio. Logo, no início, trincou o pilar da moralidade, né, com o caso Valdomiro e depois com outros que se seguiram, como Mensalão, Sanguessugas, etc. O crescimento econômico foi medíocre, ele foi abaixo da média mundial. E exatamente porque o governo manteve integralmente a política econômica, macroeconômica do governo anterior. E, apesar disso, e olha que o presidente deu sorte porque não passou por nenhuma crise nesse período. O governo do presidente anterior enfrentou a crise da Ásia, da Rússia, do México e também da Argentina. Nos 2 primeiros anos também patinou na área social, demitiu vários ministros, a Benedito, o Graziano, e a coisa não andou. O único pilar que foi mantido desses 4 mencionados foi o pilar de apoio no Congresso. E aí o governo considerava isso fundamental para dar um recado ao mercado de que o governo de esquerda, com origem nos movimentos sociais, tinha condições de fazer o enfrentamento com sua base social. E a principal demonstração disso foi a reforma da Previdência.
Então, o governo apresentou essa reforma como condição para recuperar sua credibilidade do ponto de vista externo, aquilo que o Sardenberg mencionava aqui. Porque o risco país estava muito elevado naquela ocasião, a inflação estava voltando com muita força, as taxas de juros elevadas, a dívida externa crescente, interna e externa crescente, o medo de moratória, né, as baixas reservas, a desvalorização do real, desemprego crescente, e então o governo apresenta essa medida combinada com a outra, que foi o aumento do superávit primário, para demonstrar para o mercado que enfrentaria essas crises. Isso tranquilizou o mercado e deixou de haver especulação a partir do terceiro ano. Então, foi um período, nesses 2 primeiros anos, marcado pela inexperiência administrativa, um pouco de arrogância também. Roberto Campos brincava, dizendo o seguinte, que a pior situação é aquela em que se reúnem duas coisas, a arrogância e a ignorância. Ele chamava de arrognância. E isso aconteceu em dado momento. Muita disputa de poder no plano interno, e o presidente, naqueles 2 primeiros anos, ele era coordenado, ele se limitava a arbitrar disputas de 2 núcleos muito fortes no governo, o ministro Palocci e o ministro Zé Disseu, o tempo inteiro disputando a hegemonia do governo, e a coisa mais preciosa de um presidente da República é o seu tempo. Se ele ocupava o seu tempo arbitrando disputas, apaziguando aliados, ele não tinha tempo de se voltar para as grandes questões do país e efetivamente governar. Nos 2 segundos anos do primeiro mandato, aí o quadro se alterou um pouco. Saiu de cena o petismo e entrou o lulismo. O presidente conseguiu consolidar o Bolsa Família como principal programa social do governo, ficou, entre aspas, livre daquela disputa dos 2 aliados que queriam conduzir o governo, né, e que, no final, engessavam, e criou as condições para a reeleição com alto índice de popularidade, a consolidação do Bolsa Família. Foi beneficiado com a ausência de candidatura de centro, o PMDB não lançou candidato, havia falta de unidade da oposição e, portanto, no final havia uma polarização entre o PT e o PSDB com uma mancha muito forte das privatizações, aquilo que o Sardenberg defendeu aqui, né, e também um medo, temor da classe média, em particular, em relação, na hipótese de eleição do Alckmin, de guerra com os vizinhos aqui da América do Sul. Certamente Alckmin não teria a paciência que o presidente Lula teve para lidar com Hugo Chávez e também com Evo Morales. Seguramente haveria a crise nesse particular. Isso, em certa medida, corretamente assombrou a classe média brasileira. O segundo mandato, diferente do primeiro, que era hegemonizado pelo PT, foi um governo de coalizão, com a participação efetiva do PMDB e também do PTB na coordenação política. Teve apoio unânime dos governadores, os 6 do PSDB, 3 eram profundamente endividados, Rio Grande do Sul, Alagoas e Paraíba, São Paulo e Minas Gerais, aspirantes a suceder o presidente Lula e, portanto, não queriam criar dificuldades, e o de Roraima não tinha peso político para fazer oposição. O do PFL, atual DEM, era apenas o do Distrito Federal, que depende em tudo do governo federal. A oposição, no primeiro mandato, ajudou aprovando uma série de matérias de interesse do governo, né? Já no segundo alterou completamente o padrão, votando contra toda e qualquer iniciativa do governo.